Bom, vamos dar continuidade à correção das questões. Agora a gente vai ver as questões número 12 até o número 21. Questão 12. Por cerca de 12 minutos, 4 minutos a menos que no ano anterior, fogos de artifícios maravilharam uma multidão na praia de Copacabana na virada para o ano de 2017. 11 balsas dispararam 18 toneladas de fogos que produziram no céu cores verde e amarelo, lilás, rosa, dourado e branco. A variedade de cores observada pode ser facilmente explicada por um simples modelo atômico. Assinale a alternativa que indique sobre o modelo que está falando. Sempre quando falar de cor, o modelo atômico é sempre o modelo de Bohr, tá? Porque Bohr ele mostra a emissão a transferência de um elétron, quando você excita o elétron, que ele vai de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa, aí quando ele volta, ele emite a luz, ele emite a cor. Então, a resposta vai ficar a letra B, modelo de Bohr. Questão 13. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética ao ocorrer a letra A, mudança de fase, não tem nada a ver. Isso. Você não está mudando quando você faz o teste de chama, você não tem mudança de fase. Letra B, combustão dos cátions metálicos também não tem nada a ver. Letra C, diminuição da energia cinética dos elétrons. Não, se você está excitando os elétrons, você tem um aumento da energia cinética dos elétrons. Letra D, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. É isso que acontece, você excita o elétron, aí ele faz uma transição eletrônica, ele vai para o nível mais externo, depois quando ele volta para o nível mais interno, ele vai e emite a cor. Então você observa a luz emitida. Então a resposta vai ficar letra D. Questão 14. Observe as imagens abaixo que representam um modelo atômico muito conhecido. Sobre as imagens são feitas as seguintes afirmativas. Então a gente tem o nosso famoso pudim, esse daí não é de passas, é pudim de ameixa. Onde eu tenho as ameixas como meus elétrons e tem o pudim que é a esfera maciça, né, de carga positiva. Item 1. As imagens representam o modelo atômico de Thomson. Tá certo. Então, 1 está certo. Item 2. Os elétrons estariam espalhados como se fosse passas no pudim. Bom, ele está representando ali passas. Para mim, isso daí não é passa, é ameixa, mas está tranquilo, tá? É o que a gente chama de pudim de passa. Passa é menorzinho. Mas é aceitável. Os elétrons espalhados como se fossem passas no pudim. Isso. As cargas negativas, que são os elétrons, representam as passas. Então, tá certo. Item 3. O equilíbrio elétrico entre as cargas positivas e os elétrons é demonstrado. Sim, se você observar nessa parte que está cortada, você tem a carga negativa rodeada pela carga positiva e a positiva rodeada pelas cargas negativas. Aí você tem um equilíbrio entre as cargas positivas e negativas. Também está certo. Então, estão corretas todas as afirmativas. Resposta, letra B, 1, 2 e 3. Questão 15. O isótopo do urânio empregado como combustível nuclear é de número de massa igual a 235. O número de nêutrons presentes nesse isótopo é... Bom, para a gente calcular o número de nêutrons, tem que saber o número atômico dele. Então, eu vou colocar aqui a tabela periódica. Observando a tabela periódica, procurando o urânio, que o símbolo é U maiúsculo, eu tenho ele aqui. O número atômico, como pode observar, é 92. Então, vou escrever o urânio, U, número de massa 235 e o número atômico 92. Para eu calcular o número de nêutrons, vou pegar o número de massa menos o número atômico, que é 92, e vai dar 143. Então, resposta, letra C, 143. Questão 16. Analise os dados para responder a questão. A tabela apresenta dados de número atômico, número de massa, quantidade de prótons, nêutrons e elétrons
dos elementos indicados pelos algarismos de 1 até 5. De acordo com a tabela, são isótopos apenas elementos. Então, lembrando, isótopo tem a letra P, próton. Então, são os átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Próton, letra P. Eu vou lá na coluna do P, que é próton, aonde eu tenho o mesmo número de prótons. Eu tenho 8 e 8, ou seja, o elemento 1 é isótopo do elemento 2, resposta letra A. Questão 17. Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Identifique na tabela a seguir a substância que possui as propriedades do elemento mencionado no texto acima. Então, a gente está falando do elemento ferro. O elemento ferro, ele não é íon, porque ela costurou com fios de ferro. Então, aquilo ali está representando o átomo de ferro. Então, eu tenho um átomo de tanto a substância B como a substância D. E o ferro, a gente sabe que ele é bom condutor de corrente elétrica, né? Se estiver passando uma corrente elétrica ali, você leva choque. Então, ele é bom condutor de corrente elétrica. Como ele é sólido à temperatura ambiente, ele possui alta temperatura de fusão. Então, resposta, substância B, letra B. Questão 18. O modelo atômico de Rutherford-Bohr estabelece que o átomo contém. Então, lembra que o modelo atômico é parecido com esse desenho que a gente tem aqui, ó, de exercícios aqui em cima, onde a gente tem um núcleo. No núcleo eu tenho prótons e nêutrons e ao redor do núcleo eu tenho a eletrosfera. Então, letra A. Um núcleo de carga elétrica positiva formada por prótons e nêutrons, circundado por elétrons com carga elétrica negativa que giram em camadas definidas, tá certo? Então, resposta, letra A. Simples. Questão 19. Analise os dados para responder a questão. A tabela apresenta dados de número atômico, números de massa, quantidade de prótons, nêutrons, elétrons... É a mesma do exercício anterior aí, que eu não lembro o número da questão. O elemento da tabela que possui distribuição eletrônica, um S2, 2S2, 2P5 em seu estado fundamental é indicado por... Bom, então ele me deu a distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2P5. O que eu vou fazer? Já que ele me deu a distribuição eletrônica, eu vou contar os elétrons para saber qual elemento corresponde a esse número de elétrons. Contando os elétrons, eu tenho 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Elemento com 9 elétrons. Está ali, ó, 9 elétrons, então vai ser o elemento 3, resposta letra C. Questão 20. Quando um átomo ou um grupo de átomos perde a neutralidade elétrica, passa a ser denominado de íon. Sendo assim, o íon é formado quando o átomo ou grupo de átomos ganha ou perde elétrons. Logicamente, esse fato interfere na distribuição eletrônica da espécie química. Todavia, várias espécies químicas podem possuir a mesma distribuição eletrônica. Considere as espécies químicas listadas na tabela a seguir. Então, ele te dá 6 espécies químicas: o íon cálcio, o íon enxofre, o íon flúor, o íon cloro, o íon estrôncio e o íon cromo. Aí eu repeti a tabela aqui para ficar mais fácil, que não ia caber tudo em um slide só, senão ia ficar com a letra muito pequena, ia ficar horrível. Aí ele fala, distribuição eletrônica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, pode corresponder apenas à distribuição eletrônica das espécies. Bom, a coisa mais fácil de fazer, ao invés de você ficar fazendo a distribuição eletrônica de cada um, é você saber quantos elétrons tem e determinar a quantidade de elétrons de cada um. Aquele que tiver a mesma quantidade de elétrons é a resposta. Então, primeiro eu vou contar os elétrons da distribuição eletrônica que ele me deu. O 1S2, 2 até o 3P6. Contando o número de elétrons, eu tenho 2 mais 2, 4 mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18 elétrons. Vou tirar o número de elétrons de cada uma das espécies abaixo. Do íon cálcio, como é um íon, eu vou pegar o número atômico, que é 20, trocar o sinal da carga, menos 2, eu tenho 20 menos 2, 18 elétrons. E é esse daí, primeiro o 1. O íon enxofre, vou pegar o número atômico, 16, trocar o sinal da carga, então vai ficar mais 2, 16 mais 2 também vai dar 18. Então também representa o íon 2. O íon 3, que é o íon flúor,
Vou pegar o número atômico, que é 9, trocar o sinal da carga, vai ficar mais 1, 9 mais 1 vai dar 10. Não, ele não tem 18, então vou calcular o do 4, que é o íon cloro. Vou pegar o número atômico, que é 17, trocar o sinal da carga, mais 1, 17 mais 1 também vai dar 18, então também representa o íon 4. O 5, o estrôncio, vou pegar o número atômico, que é 38, trocar o sinal da carga, menos 2, vai dar 36, não é 18. E, por último, o íon crômio, eu tenho número atômico, que é 24, troco o sinal da carga, menos 3, vai dar 21, também não é. Então, os íons que correspondem a essa distribuição são os íons 1, 2 e 4, resposta, letra D. E a 21, a última questão. Os símbolos de alguns elementos químicos foram colocados dentro da figura que representa um corpo humano, conforme a imagem. Nessa imagem, observamos, dentre outros, os símbolos dos elementos químicos. Então, vamos por eliminação, tá? Cálcio. O símbolo do cálcio é Ca. Eu não tenho Ca aqui dentro desse corpo humano, então eu posso eliminar a letra A e a letra B. Então fica entre a C e a D e a E. Carbono, só pode ter carbono, né? Carbono, o símbolo é C, ele tá aqui, ó. Aí o segundo que eu vou ver ali, na letra C, eu tenho níquel. Níquel, o símbolo é Ni. Eu não tenho Ni nesse corpo, então eu posso eliminar a letra C. Então vamos para a letra B, ou a letra D. O segundo é chumbo. Chumbo, o símbolo é Pb, que vem do plumbum, do latim. Então tá aqui, ó, Pb. E o outro é o ferro. Ferro, o símbolo é Fe, ele tá aqui, então também tem ferro. Resposta, letra D. Bom, então no próximo vocês vão continuar com a revisão e depois eu vou fazer o vídeo da explicação da outra revisão, tá? Boa noite para todos. Qualquer coisa, manda mensagem para mim no Classroom para eu tirar as dúvidas. Beijinhos.